Porque pregar na chuva é ruim. Porque o telhado fica fazendo barulho, né? Aí Deus é bom, ó, cessou a chuva. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Do verso 1 ao 17 nós iremos ler. O tema de hoje é a cultura do reino. Encontraram? Amém? João, capítulo 13, nós iremos ler do 1 ao 17. Se você ainda não achou o livro de João, é muito fácil, está na Bíblia. Entre Gênesis e Apocalipse, vai procurando aí que você vai encontrar, tá? Mas está aí, eu tenho certeza que está aí. Você vai achar, nem que seja daqui para o final do culto, mas você vai encontrar. Amém? Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um, né? Nós sabemos quem é esse menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa palavra, serão felizes se a praticarem. Fala para o irmão que está do seu lado: se praticarem. Aqui tem uma passagem fantástica, tremenda, que todos talvez já conheçam essa passagem. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que ainda não conhecem e vai conhecer. E aqui nós sabemos que Jesus chegou e lavou os pés dos seus discípulos. Mas você já perguntou, ou você já estudou para saber por que Jesus lavou os pés dos discípulos? A cultura da época, né? Vamos dizer, a cultura do reino de Deus. Mas a cultura da época, as pessoas não tinham sandálias como as nossas, né? Chiquérrimas. A cultura da época, às vezes eles não tinham, ou às vezes tinha uma bem, só assim, aquele. Então, quando eles andavam, sujavam os pés. Então, havia em cada casa, quando chegava na casa, havia um escravo na porta, onde esse escravo lavava os pés das pessoas para que elas pudessem entrar na casa. Essa era a cultura da época. Aí olha que fantástico e que lindo. Jesus chega e começa a ensinar a cultura do reino de Deus. Sabe por quê, queridos? O que é um escravo? Nada, né? Um escravo não tem valor nenhum. Quer dizer, a única função dele é só trabalhar. Não tem direito a salário, não tem direito de falar nada. E em cada casa havia um escravo para isso. Agora pensa comigo. Jesus estava naquele lugar e ele falou assim: hoje eu vou lavar os pés de vocês. Jesus não quis dizer só isso.
Ele quis dizer assim: hoje eu vou ensinar para vocês a cultura do meu reino. Porque no mundo comum havia um escravo. Jesus desceu da sua glória, queridos, naquele momento. Ele fala assim: vocês estão dizendo que eu sou o mestre. E eu sou o mestre mesmo. Mas hoje eu vim lavar os pés de vocês. Por isso que Pedro fala assim: Senhor, nossa, o Senhor lavar os meus pés? Não, Senhor, isso é função do escravo. Chama o escravo para lavar. O Senhor é mestre. O Senhor é Senhor. Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala: olha, Pedro, você não sabe o que eu estou fazendo. Mas quando você entender, era isso que Jesus estava fazendo. Ele estava dizendo assim: hoje eu vou lavar os seus pés, os pés de vocês. Porque eu quero que vocês entendam que eu vim para servir. Jesus veio para servir, queridos. E essa era a cultura que Jesus estava querendo ensinar para aqueles homens que não entenderam nada na época. Porque se fosse nós também que estivéssemos lá, nós também não iríamos entender, porque aquela não era a cultura do reino de Deus. Aquela era a cultura comum. Precisava ver um escravo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória, né? Ele saiu do seu trono para vir nos servir. E ele estava ali mostrando isso. Eu vou lavar os seus pés. Agora me diz, quem que gosta de lavar pé? Eu vou fazer as unhas. Aí a manicure fala assim: nossa, minha filha esses dias falou: nossa mãe, que trabalho ruim isso da senhora. Está limpando o pé dos outros. Tem gente que vai fazer a unha e não lava o pé. Tem gente que não lava o pé nunca, né? Tem gente que não lixa o pé. É um pé horrível. Mas elas estão lá trabalhando. Jesus não olhou, queridos, a nossa condição. Sabe, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que Ele morreu por nós ainda pecadores. Jesus não estava ali olhando: nossa, que pé fedorento, hein, Pedro? Você não lavou antes de chegar aqui? Nossa, Felipe, meu Deus do céu, vai na manicure limpar essas unhas. As unhas cheias de cutico. Não, Jesus estava lá para servi-los e para mostrar para eles a cultura do reino de Deus. E o que é cultura? É o que faz parte de você e não tem como negar. É aquilo que você vive. São os valores e os princípios e as regras que nós aprendemos. Essa é a nossa cultura. Quando antes de conhecermos Jesus, nós temos uma cultura que nós aprendemos com a nossa família lá. Mas quando você se depara com Cristo, você começa a aprender a cultura do reino de Deus. Que no mundo, aquele que serve, né, vale nada. Mas o reino de Deus, aquele que serve, vale tudo. Não é assim? A Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, tem que ser o menor. Na cultura do mundo atual, para você ser o cara, você tem que ser o maior, né? O menor não. Não é assim? Essa é a cultura comum. Mas a cultura do reino de Deus, queridos, os princípios são amar e servir. Na verdade, é a forma que pensamos e fazemos as coisas. Jesus atraiu as pessoas e ajudou elas a desenvolverem. Sabe por quê? Porque Jesus podia ter falado assim: olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, eu quero que todos vocês saiam aí na rua lavando o pé de todo mundo. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Eles já viam Jesus como mestre. Eles já viam Jesus com autoridade. Então Jesus poderia chegar e falar assim: vamos, a partir de hoje, além de evangelizar, nós vamos sair lavando o pé de todo mundo aí, porque vocês também são meus discípulos e precisam servir. E servir é isso. Não, Jesus falou assim: senta aí todo mundo hoje. E aí ele caladinho. Jesus não falou: eu vou lavar os pés de vocês. Não, ele levantou, pegou a tigela, pegou a toalha e saiu lavando de um por um e enxugando. Por isso que eles ficaram assim: ah, meu Deus, Jesus está lavando os meus pés. O que está acontecendo nesse lugar? O que é isso? Eles ficaram tão impactados com aquilo, queridos, que eles entenderam o que era servir. Eu acredito que a pedagogia de Jesus era viva.
Porque ele não falava, vai fazer, menino. Não, ele fazia. Vocês acham que depois desse ensino, o que eles fizeram? Foram servir o povo, não é? Depois que Jesus morreu lá, ressuscitou, veio o Pentecostes, o que eles fizeram? Eles foram para a rua. Foram ensinar para o povo o que é amar, o que é servir. O que Jesus não só ensinou, Ele fez. Para que eles pudessem olhar para Jesus e dizer, eu vou fazer igual o mestre. Nossa, você viu o que Jesus fez? Meu Deus do céu, foi impactante, eu também vou fazer. Porque agora eu entendi. Era isso que Jesus estava mostrando para aquele povo. Que existe uma cultura. Que o reino de Deus é vivo. Que no reino de Deus a maior cultura é amar as pessoas. Aí eu quero fazer um teste com você hoje. Você vai responder algumas perguntas aí na sua cabeça. Vamos ver se você tem no teu coração a cultura do reino de Deus. A primeira pergunta: você serve as pessoas? Pensa aí, pensa aí. Ai, Jesus, que vergonha, eu não sirvo ninguém. Você leva um copo de água lá na sua casa para sua esposa? Leva, então já não serve. Pode consertar esse negócio. Você lava a louça? Então não serve, né? Eu lavar a louça, eu sou homem, Deus me livre. Lavar a louça. Segunda perguntinha: você acredita nas pessoas? Quando você olha para alguém que não vale nada, você acredita nessa pessoa? Quando você cuida de alguém que você fala assim, nossa, está tão difícil, você fala, eu vou desistir. Ou você acredita nessa pessoa e diz assim, eu vou amar e vou servi-lo. Até ela entender, como os discípulos de Jesus entenderam o que era amar e servir. Eu estou aqui para lavar os pés dessa pessoa. Você investe nela. Você traz ela para a igreja, passa lá, gasta sua gasolina, porque isso é amar e servir, tá, gente? Gasta sua gasolina. Não, pode deixar que eu vou te buscar aí, fulano. Vai lá, busca o fulano, traz para a igreja, leva de volta. Você faz isso? Alguém, você vai visitar alguém e aquela pessoa está precisando de comida. Aí você bate a mão nas costas e fala assim, olha, Deus proverá, viu, querido? Vamos orar. Senhor de glória e poder. Estão passando fome, Senhor. Manda alguém para trazer a comida. Ou você vai lá no supermercado, compra a comida e fala, olha, querido, Deus mandou trazer para você. Porque isso é amar e servir. Eu tenho certeza que Jesus iria fazer isso como Ele fez. Não é? Jesus chegava na casa, Ele chegou lá na casa da sogra de Pedro, a mulher estava doente. O que Jesus fez? Orou e ela foi curada. Jesus estava andando, tinha uma mulher lá com fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus tinha a sua prática viva. Tudo o que Jesus fazia, Ele estava ensinando para os seus discípulos, que chegou até nós, como amar e servir as pessoas. Queridos, essa é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não é você chegar na igreja e falar, olha, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, olha, você não pode usar batom. Não, isso não é a cultura do reino de Deus, não. Porque nós servimos um Deus vivo e Ele vai te dizer o que você precisa fazer. O amor que você encontrar na casa de Deus, Ele constrange. E esse amor constrange de uma forma tão intensa, que automaticamente nós deixamos de fazer certas coisas que nós fazíamos antes. Por quê? Porque Jesus está em nós. Jesus está em nós. Jesus está em você? Jesus é o maior exemplo. Ele fez e deixou o exemplo da cultura do reino. Ele não foi imposto. Não foi assim, fulano, vai lá evangelizar. Ei, fulano, vai lá orar. Você tem que orar. No entanto, Ele chamou os discípulos, vamos orar. Aí foi orar, né? Jesus falou, vocês ficam aí, que eu vou orar lá no monte. E vocês ficam aí orando, que eu também vou orar. E Jesus foi, orou. Quando Ele desce, falou, ai, vocês estão dormindo? Jesus podia ter pego eles, né? Ter dado uma taca neles. Que falta de vergonha na cara é essa? Porque
Era o que a gente ia fazer se fosse nós, né? Que falta de vergonha na cara. Como é que vocês dormiram? Vocês deveriam estar com o joelho no chão orando. Mas Jesus veio e falou assim para eles: vocês não conseguiram orar nem uma hora? Nossa, que dele deve ter rasgado o coração deles, né? Porque ele falou com amor. Jesus estava ensinando para eles que eles precisavam orar. Jesus todo o tempo, querido, estava mostrando para eles a cultura do reino. Porque a cultura do reino de Deus, ela não é um método, ela é paixão. Por que você está aí na porta, irmão? Ah, porque hoje é minha escala do protocolo. É diferente quando você fala assim, porque eu amo servir ao Senhor. Hoje eu estou aqui para servir o Senhor. Às vezes, pode até acontecer de um falar assim, não, hoje não tem ninguém. Você pode ficar, não, hoje não é a minha escala. Isso é um método, né? Hoje não é a minha escala, eu não vou ficar. O apaixonado vai dizer assim, irmão, hoje não é meu dia, mas eu vou dar um jeitinho. Porque o reino de Deus não pode ficar prejudicado. O reino de Deus não pode ter falhas. No reino de Deus, as coisas têm que ser com amor, com graça, com gratidão. Para que você nasceu? Eu nasci para servir. Eu lembro que, assim que eu me converti, eu sempre tive essa vontade de servir. Deus sempre colocou no meu coração algo que eu tinha que fazer para transformar algo. Eu não entendi o que era, mas depois a gente vai caminhando e Deus vai trazendo a clareza, né, do que Ele quer de nós. E às vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, mas você é pastora, você vai varrer o chão, por exemplo? Eu quero servir. Naquele momento eu posso servir varrendo o chão. Não é porque eu sou pastora que eu não posso varrer o chão. Não é porque eu sou pastora que eu não posso ficar lá fora. Não é porque você é médico lá no seu serviço que você não pode servir no reino de Deus. No reino de Deus, nós não temos cargo. O nosso cargo é amar e servir. Amém? O nosso cargo é amar e servir. Um dia desse, uma líder chegou e me falou, pastora, uma pessoa veio falar comigo porque ela queria participar do protocolo. Não, eu a convidei para participar do protocolo. E ela falou assim, não, o meu ministério é louvor. Falei, tem gente que ainda não entendeu o que é amar e servir. Eu posso estar pregando, mas também eu posso estar servindo lá na porta. Eu também posso trazer a água. Nesse momento eu posso trazer a água. Isso é amar e servir a casa do Pai. Queridos, hoje isso se perdeu. As pessoas estão preocupadas de ir à igreja, talvez para mostrar para o pastor que está lá. Elas são preocupadas de vir à igreja para mostrar para alguém que ela está vindo. Isso não é servir a Deus. Deus vê todas as coisas, gente. Olha, Deus tem uma televisão que nem a do Big Brother lá, do Big Brother. E Ele vê todas as coisas. Ele conhece o teu coração. E Ele sabe se você está aqui com o coração disponível para servir. Ou se você está aqui dizendo assim, que saco. Eu deveria estar na minha casa assistindo a TV, o Fantástico. Sei lá, não sei se está passando Fantástico essa hora. Que saco, eu gostaria de estar em casa. Sei lá, na lanchonete. Então vá, meu filho, porque o teu coração não está aqui. Não está. Deus sonda os corações. E a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Sabe o que Ele está dizendo? Estou à procura de pessoas que me amam e que querem me servir, que estão disponíveis para me servir. Sabe, com essa história de Jesus, quando Ele lavou os pés daqueles discípulos, nós podemos aprender algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos aprender da cultura do reino é que a cultura, ela vem pelo ensino. Olha o que diz em Provérbios 19, 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Nós precisamos estar toda a vida, queridos, aprendendo. Aprendendo é uma constância, é aprendendo. Ah, eu aprendi desse jeito, mas agora eu posso aprender de outro.
Ah, eu aprendi daquela maneira, mas hoje não se faz mais assim, hoje é moderno. Antigamente se lavava a louça na mão, hoje tem máquina de lavar louça, você compra, põe lá a louça, pronto. Você precisa aprender o novo. Sabe, eu preciso aprender mais sobre o reino de Deus. Eu preciso saber mais sobre esse reino. Como que eu me visto nesse reino? Como que eu me comporto nesse reino? Como que eu ando nesse reino? Como que eu penso nesse reino? Porque não são as crenças, não são o que nós pensamos. Isso não é uma cultura. Então eu preciso conhecer a cultura do reino de Deus. Nós não nascemos sabendo tudo, precisamos aprender. A primeira coisa que você precisa aprender da cultura do reino é que Jesus nos ensinou a amar e servir as pessoas. E aí eu pergunto para você, o que é servir? O que é servir? É um esforço que eu tenho que fazer para investir em outras pessoas. Isso é servir. Não é só pessoas para você evangelizar, não é só pessoas para você trazer à igreja, mas é servir na sua casa. É servir o seu marido, é servir a sua esposa, é servir os seus filhos, é servir aquele que está necessitado, é servir aquele que está precisando. Isso é servir. Porque tem muita gente que serve a pessoa na igreja. Esses dias mesmo, estava até contando a historinha para os meninos, que um rapaz estava conversando com um pastor, e a criança estava lá, pai, vamos morar aqui, pai, vamos morar aqui na igreja. E aí o pastor perguntou para a criança, né? Ah, menina, por que você quer morar aqui? Não, é porque aqui meu pai é tão bom. Quer dizer, na igreja ele é bom, ele serve todo mundo, ele abraça todo mundo, ele ora por todo mundo, porque levantar a mão é lindo, queridos. Mas em casa você serve a sua esposa, você serve o seu marido, você serve os seus filhos. Na rua você serve. Um dia desse também eu vi uma pessoa comentando assim, que passou na rua e viu algumas pessoas comendo a comida do lixo. E eles ficaram olhando e orando. E eu fiquei pensando, né? Porque quando as pessoas falam, eu penso muito rápido. Fiquei, poxa, se fosse eu tinha saído, tinha dado dinheiro para eles comer. Ou então tinha ido lá comprar uma marmita e tinha dado para eles, né? Não ia ficar olhando. Porque olhar não ia resolver a vida deles, não ia encher o bucho. Não é? Eles precisavam de alguma coisa. Isso é servir. É servir, não adianta você servir na igreja, não servir em casa. O teu coração de servo tem que ser aqui, tem que ser na sua casa, tem que ser no seu trabalho, tem que ser na sua escola, tem que ser na rua, é em todo lugar, é um coração único. É um coração único de servir. Por que servir? Porque Jesus fez isso. O coração de Jesus não queria nada em troca, queridos. Ele só queria servir. Ele desceu da sua glória. Jesus não precisava descer da tua glória. É a mesma coisa da pessoa que é riquíssima. O jovem rico, né? O que eu faço para ir para o céu? Jesus falou, pega tuas coisas. Vende e dá para os pobres. Jesus não queria que ele vendesse, não. Jesus queria saber se o coração dele era um coração que amava e servia. Era só isso que Jesus queria saber. E ele foi reprovado porque ele olhou para o dinheiro. Ele não desceu, né, do seu status social para amar e servir as pessoas. Para amar e servir ao Senhor. Como servir? Com excelência. Fazer bem feito. Com compromisso. Aí você chega aqui e fala, nossa, esse copo está muito feio, vou comprar um copo mais bonito. Não vou levar esse copo para a casa do Senhor, não. Porque lá na minha casa não tem esse copo. Esses dias eu briguei com uma discípula, chamei a atenção dela assim bem forte. Ela chorou. E eu falei assim, lá na sua casa quando você chega, que as coisas são bagunçadas, o que você faz? Ela está ali rindo para mim. O que você faz? Eu arrumo. Então por que quando você chega aqui na casa do Senhor, que você vê as cadeiras fora do lugar, que você vê isso fora do lugar, você não arruma? Sabe por quê? Porque a mesma paixão que eu tenho de arrumar a minha casa, é a mesma paixão que eu tenho de arrumar a casa do Senhor. Quando estava aquela bagulheira toda ali em cima, eu chegava aqui todo dia, brigando. Gente, não é possível, vamos tirar aquela bagunça lá de cima.
aquele negócio ali é feio. Se fosse na minha casa, gente, eu não ia querer. Quantas mulheres iam querer uma bagunça daquela na sua casa? Nenhuma. Então a mesma paixão que eu tenho pela minha casa, eu tenho pela casa do Senhor. Eu quero vê-la linda, eu quero vê-la arrumada, eu quero ver as coisas perfeitas. Eu quero que as pessoas cheguem aqui e se sintam bem, se sintam amadas, se sintam servidas. Porque a casa do Pai é assim. O reino de Deus era assim. Jesus estava ensinando isso. No entanto, aonde Jesus passava, as pessoas queriam ir com ele. Peraí, Jesus, eu também vou. Para onde você está indo? Não sabia o que ele ia fazer. Não, mas eu quero ir também. Por quê? Porque elas entenderam que Jesus ensinou que era amar e servir. Então, Jesus, se o Senhor veio, se o Senhor curou, se o Senhor fez essas coisas, eu também quero ir, Jesus. Eu também quero aprender. Eu também quero andar com o Senhor. Eu quero fazer parte dessa cultura, desse reino. A quem servir? A todos. A todos. A sua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu filho, o vizinho, o amigo do seu lado. A todos. Nós devemos ter um coração apaixonado em servir. Quando amar e servir estiver gravado em nosso coração, aí sim nós aprendemos. Mas enquanto você fizer as coisas por fazer, sem amor, sem gratidão pelo que Jesus fez por você. Porque, queridos, quando eu olho para a cruz, eu falo assim: Jesus, o que eu posso fazer mais? Jesus, o que eu posso fazer mais? Eu tenho feito tão pouco. O que eu posso fazer mais, Senhor, para o teu reino? E todos que chegarem neste lugar também irão querer o que nós temos. Se você serve bem, se você cuida bem, todos vão dizer assim: eu também quero. Como é que você faz isso? Por que você fica nessa porta aqui, o culto todo em pé, não dá as pernas não? Né? Ah, por que você fica aqui o culto todinho tocando esse teclado aí? Não dói os dedos? Não dói as pernas? Dói. Mas quando nós entendemos o que é amar e servir, nós fazemos. E quando nós fazemos, outras pessoas também querem fazer junto conosco. Sabe por quê? Porque a segunda coisa que nós aprendemos na cultura do reino é que ela vem pela inspiração. Olha o que diz em 2 Crônicas 9, do 3 ao 4. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa, olha, a comida. Viu os apartamentos que os seus altos funcionários, o quarto, né? A organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam no banquete e os seus uniformes e os seus sacrifícios que eles ofereciam no templo. Queridos, ela não olhou só a roupa, o quarto, a comida, ela olhou até o sacrifício. Sabe por quê? O sacrifício que era entregue naquele lugar era com amor, era com alegria, era com graça. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Você já chegou naquele lugar assim mais lindo do mundo e fala: meu Deus, que coisa linda. Ou então você já chegou num lugar assim, onde a pessoa te serviu tão bem, tão bem. Você fala assim: nossa, eu nem mereço tudo isso. É igual quando você vai comprar alguma coisa, né? Quando você vai comprar alguma coisa, se a pessoa te trata mal, você fala assim: eu nunca mais volto nesse lugar. Mas se ela te trata tão bem, pode ser mais caro do que o outro que você foi, mas você compra aonde a pessoa te tratou bem, não é assim? Eu vou comprar aqui, porque fulano me tratou tão bem. Sabe, com essa história, eu posso ver que Salomão foi um homem que inspirou a rainha de Sabá. Ela só ouvia a notícia, ela falou assim: estou cansada de ouvir a notícia desse lugar, eu tenho que ir lá ver se isso é verdade. Quero saber se esse lugar é excelente desse jeito mesmo. Quero saber se essa comida é boa mesmo. Quero saber se o povo que está servindo a comida é assim tão excelente. Quando ela chegou lá, ela ficou de boca aberta.
E ela falou: meu Deus, que coração é esse dessas pessoas? Que coração é esse? Eu acredito que ela ficou assim: por quê? Ou como que eles fazem isso? Por que que eles fazem? Como que eles fazem? Por quê? Por que que você serve a Deus? Por que que você vem à igreja? Por quê? Como? Ela ficou se questionando. Você quer inspirar alguém? Sirva ao Senhor. Sabe por que que hoje nós vemos uma geração onde as pessoas dizem assim: ser crente que nem aquele dali, Deus me livre. É melhor ser o diabo. É melhor ser o diabo do que ser crente com aquele irmão ali. Por quê? Porque falta amor. Falta paixão. Falta voltar para a Bíblia e olhar para Jesus, o que Ele fez. Porque Ele se esvaziou da sua glória. E Ele veio lavar os pés dos seus discípulos. Dizendo assim, ó, façam a mesma coisa que eu estou fazendo. E Ele estava dizendo assim, ó, amem e sirvam as pessoas. Esse é o maior mandamento. Porque Ele diz o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Você compra uma sandália velha para você? Então por que você dá para o irmão a velha? Ah, mas isso aqui tá velha, eu vou te dar. Você compra um arroz ruim para você, aquele que você faz vira papa? E por que você compra e dá para os outros? Cadê o amor e o servir que nós falamos? Sabe, queridos, não é só ver toda a estrutura funcionando. Não é só um louvor bonito. Não é só um irmão bonito ali arrumado de gravata e terno, né? Cheiroso. Não é só isso. É o coração. É a paixão. É o amor em servir. Em dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu quero servir na tua casa. Eu quero fazer com paixão. Eu quero fazer com amor. Nós precisamos inspirar as pessoas como Salomão inspirou aquela mulher. Eu acredito que não foi só a rainha de Sabá que foi naquele lugar. É porque a Bíblia não dá para escrever tudo, né? Mas se nós formos olhar um contexto de vida, eu acredito que várias outras pessoas iam naquele lugar só para ver. Quantos aqui já foi num lugar só para ver? Ah, eu vou lá naquele lugar só para ver como é que funciona. Eu sou desse jeito. Eu gosto de ver nos lugares, ir nos lugares, para ver como é que funciona. Um dia, eu fui para um congresso de mulheres, aí a pastora falou assim: quem já foi no Coco Bambu? Aí todo mundo levantou a mão e eu não. Falei: oxe, isso não é de Deus não. Pois eu vou lá, que eu também posso. Se esse povo todo que levantou a mão pode, eu também posso. Fui lá, para ver o que tinha naquele lugar. Que comida era aquela, que o pessoal estava dizendo que era comida boa, que era a melhor de Brasília, que era não sei o quê, que era isso, não era? Eu também tenho que ir, para me saber. Então eu acredito que muitas pessoas foram inspiradas por Salomão. Sabe, queridos, quando todos nós tivermos nos nossos corações o desejo de servir ao Senhor, com o coração, com alegria, servir de verdade, as pessoas vão olhar para nós, vão dizer: eu quero ir lá na sua igreja, porque eu quero saber o que você aprendeu, que você é desse jeito. Eu quero ir lá, para me saber o que você está aprendendo lá. E você vai dizer assim: eu aprendi a cultura do reino de Deus. Amém? Eu aprendi a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é amar e servir. É amar e servir. É amar e servir, não tem outra. É amar e servir. Quando as pessoas percebem que antes do título e acima de tudo do título e acima de qualquer posição social que eu tenho, eu nasci para amar e servir, é diferente. Ah, eu sou pastora, não vou lavar o banheiro. Deus me livre, né? Lavar o banheiro, não pode. Essa não é a cultura do reino. Servir é ter o coração pronto para amar. Você está com o seu coração pronto para amar?
Quanto mais servirmos, mais pessoas virão e também irão querer ser como nós. Essa é a cultura do reino. Todos nós nos inspiramos em alguém. Eu um dia me inspirei na minha pastora. E eu tenho certeza que cada um de vocês se inspira em alguém, não é? Nós queremos ser igual, sabe por quê? Porque o coração é apaixonado. Eu vi algumas mulheres, na minha época quando eu me converti, não havia muitas mulheres pastoras. Igreja Nazarena então, vixe, aí que não tinha mesmo, né? Que não podia. Eram missionárias, eram outras coisas, mas não eram pastoras. E um dia eu me deparei com uma mulher, que eu falei, gente, o coração dessa mulher é diferente. O coração dessa mulher é apaixonado. Ela não ensinava as mulheres a ser desobedientes aos seus maridos. Ela não ensinava as mulheres a andar para outro rumo, não. Ela ensinava as mulheres, olha, sejam fiéis. Sejam obedientes. Sejam carinhosas. Sejam amáveis. Eu falei, oh, Jesus, é difícil esse negócio, mas a gente vai aprender. Mas ela tinha um coração diferente. Eu falei, eu quero ser como aquela mulher. Porque ela tem um coração em Deus. Ela ama servir. Sabe, queridos, a cultura do reino de Deus, ela precisa ser inspiração para mim. Ela precisa ser inspiração para você. Você precisa se inspirar naqueles que servem a Deus de verdade. Para que você conheça, aprenda e viva isso. Porque ninguém nasce sabendo nada. Nós aprendemos. Nós aprendemos a servir a Deus. Nós aprendemos a cultura do reino de Deus. Nós aprendemos a amar. Porque tem umas pessoas que dão vontade de matar, não dá? Virar assim o pescoço e falar, Jesus, eu vou matar. Mas a Bíblia fala, você tem que amar. E você conta até 10. 1, 2, 3, 4. Ah, Senhor, agora eu vou amar. Não é assim? Aí você fica com raiva de novo, conta de novo até 10 e fala, oh Jesus, eu tenho que aprender esse negócio. Eu tenho que amar. Um dia vai entrar no teu coração. E você vai ter um amor, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Porque nós não nascemos pronto, queridos. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos capacita, né? Por isso que Ele não chama ninguém pronto. Tem gente que fala assim, eu vou parar de fumar e vou para a igreja. Não para nunca. Vem fumando mesmo. Vem bebendo mesmo. Vem fazendo as coisas de errado mesmo. Vem. Jesus vai te transformar. É Ele quem transforma. Porque nós, na nossa força, nós não temos poder para isso. Mas o amor dEle, que entra em nós, muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, muda a nossa vestimenta, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de falar, muda e nós ficamos apaixonados. Amém? É Ele quem faz. Outra coisa que nós precisamos aprender na cultura do reino, a cultura vem pelo treinamento. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 31. Sempre façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos ser treinados. Aqui na igreja a gente sempre faz treinamentos para o protocolo, para o louvor. Não, eu estou fazendo aula de canto, né? É um treinamento. Eu preciso aprender mais. Esse dia eu falei, professor, é melhor pregar do que cantar, porque esse negócio é difícil. Tá difícil esse negócio. Mas eu preciso, eu quero aprender. Porque eu creio que é mais uma ferramenta para amar e servir. É mais uma ferramenta que vai agregar na minha vida. Porque eu preciso servir ao Senhor com excelência. Eu preciso servir ao Senhor com gratidão. E eu tenho que entregar ao Senhor o meu melhor. Não posso entregar de qualquer jeito. Não posso entregar de qualquer maneira. Tem que ser com compromisso. Tem que ser com excelência. Tem que ser com amor. Porque quando nós amamos, nós fazemos com alegria. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender, a cultura vem pela repetição constante. Direto, olha o que diz em Provérbios 19, 27, que nós lemos lá atrás. Filho,
Se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Então eu preciso estudar constantemente. Eu preciso descobrir que cultura é essa. Eu preciso ir mais profundo na cultura do reino de Deus. Eu preciso descobrir por que Jesus fazia isso. Por que Jesus esvaziou da sua glória e veio morrer por mim, que sou pecadora. Veio morrer por nós que não valemos nada, eu não valho nada. Mas Ele me amou tanto, a Bíblia diz que Ele amou de uma maneira tão incondicional, que Ele veio, morreu, não é? Um amor que nós não conhecemos. Por isso que esse amor é Ele quem nos dá. Quando estivermos falando a mesma linguagem da cultura do reino, aí estaremos perto do propósito de Deus. Quando você entender essa cultura do reino, amar e servir, você vai dizer assim: estou no caminho certo. Estou chegando no meu propósito. Meu propósito está perto, porque eu entendi que eu devo amar e servir. Quem? Todos. 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 Porque eu estou na casa de Deus hoje? Porque eu amo o Senhor. Porque eu quero servir. Pleno domingo, 7 horas da noite, 6 da noite, você poderia estar em qualquer lugar. Mas você decidiu estar aqui para ouvir uma palavra, para ser alimentado por Deus, para receber uma palavra profunda de Deus, para entender o que é a cultura do reino de Deus. Ela é diferente da cultura desse mundo que nós vivemos hoje. O mundo quer que você pise nas pessoas. A cultura do reino de Deus, ela fala que você deve amar as pessoas, que você deve respeitar as pessoas. É o contrário, queridos, do que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje que aonde aquele que é obediente, é fiel, esse é um funcionário bobão, né? Você é besta, fica fazendo as coisas desse jeito. Mas não é não. Ele tá dentro do princípio da cultura. Está sendo obediente. Porque dentro da cultura do reino de Deus, há os princípios. Existem as regras que nós devemos aprender. E eu cumpro tudo isso, sabe por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. O teu coração deve estar disponível para amá-lo. Por que você vem à igreja? Já perguntou para você? Por que você vem à igreja? Porque meu primo vai, a minha tia vai. A vizinha me convidou. Porque fulano vai. É porque lá tem uns gatinhos, eu vou também. Não é? Isso não é amar e servir. Eu vou porque eu quero servir. Eu vou porque eu amo o meu Senhor acima de todas as coisas. E quero servir o meu próximo como eu gostaria de ser servido. Né? É outra cultura do nosso mundo atual. Todo mundo quer ser servido. Ninguém quer servir. E Jesus veio justamente mostrar isso. Olha, o mais importante é servir, não é ser servido. O mais importante é servir. Você não sabe quem você está servindo. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando. Ele falou assim: olha, ame as pessoas, cuide das pessoas, porque você talvez não saiba com quem você está lidando. E talvez no futuro, talvez não tão distante, é aquela pessoa que vai te ajudar no momento mais difícil da sua vida. Que às vezes nós não temos paciência, né? Enxotamos as pessoas, brigamos. Mas quando nós entendemos que servir é a nossa missão, Deus muda a nossa história. Amém? Fecha teus olhos. Fica de pé. Fecha teus olhos. Começa a orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu nunca tinha visto o teu reino dessa forma. Senhor, eu nunca tinha visto a tua igreja dessa forma. Senhor, às vezes eu olhava a tua igreja como um local onde eu necessito sanar uma dificuldade minha. Às vezes, Senhor Deus, eu olhava para a tua casa, um lugar onde eu ia só pedir,
aonde eu ia só receber, aonde eu só ia adquirir alguma coisa, como no supermercado, que eu entro e pego o que eu quero, passo no caixa e pago. Senhor, que o Senhor hoje possa mudar a nossa mentalidade. Senhor, que possamos vir à Tua casa não só para receber, mas para servir, Senhor. Para servir, para entender o que é o amor, para compreender a Tua palavra, para aprender mais da Tua cultura, Senhor. Porque a Tua cultura é mais importante do que eu acho, do que eu penso. A Tua cultura, como Tu pensas, Senhor, como Tu queres, como Tu achas, essa é mais importante. Vem, Espírito Santo, e muda a nossa mentalidade hoje, Senhor. Põe a mão na sua cabeça, querido. E diga assim: Senhor, muda a minha mentalidade. Muda a minha maneira de pensar, Senhor. Eu não quero mais ter a velha natureza. Eu não quero mais, Senhor Deus, ter a cultura, Senhor Deus, comum como todos têm. Eu quero ter a cultura do Teu reino. Eu quero ser cheio, Senhor, da Tua presença. Eu quero ser cheio, Senhor, cheio. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, quando eu estiver fazendo algo que não Te agrada. Senhor, eu quero sentir a Tua presença, Senhor, como nunca antes. Hoje eu não vim à Tua casa pedir. Hoje eu vim à Tua casa porque eu Te amo. Eu Te amo acima de qualquer coisa, Senhor. Porque eu Te amo, Senhor. Você pode dizer: Senhor, eu Te amo. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. E Senhor, eu quero Te servir todos os dias da minha vida, Senhor. Não há nada mais importante nessa terra, Senhor, do que Te servir. Dai-me um coração de servo, Senhor. Dai-me um coração de servo, Senhor. Tira esse coração de pedra, Senhor. Me dá um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que tem compaixão, como Jesus tinha das pessoas.